Oi, gente, eu sou a Júlia Muchacchio e sou professora responsável pela parte de Jazz Dance. Oi, gente, eu sou o Alas Manuel e sou professor responsável pela parte de danças urbanas. E nós somos professores responsáveis desse projeto, que é o Raízes Dançantes. O Raízes Dançantes é um projeto que surgiu sobre o estudo da dança, da história da dança em si. Nesse estudo a gente percebeu muito da similaridade entre o jazz dance e as danças urbanas, e a gente foi percebendo muitas e muitas coincidências entre os dois estilos. E por que dessas coincidências? Porque eles vêm de uma raiz. Como assim uma raiz? É a dança africana. A dança africana que vem como base de todas essas duas danças que a gente está falando aqui e de outras tantas que a gente tem por aí. Gente, então vou falar um pouquinho sobre o Jazz Dance, como que ele vai se apresentar aqui pra vocês. O Jazz Dance é uma dança de origem africana, como a gente já conversou, e ele vai juntar a parte técnica com o improviso. Essa parte técnica, a gente pode falar sobre diversas danças que influenciaram, inclusive danças que influenciam a vertente em si, que daqui a pouco eu vou falar, mas ela principalmente vem do balé clássico. Então, a gente fala que essa técnica vem principal do balé e a improvisação. Por que a gente fala disso? A gente usa a técnica, mas a ideia não é se prender a ela, tá? A ideia é continuar com a improvisação. Então, a gente treina um passo, mas pode ser que na hora da coreografia, ou pode ser na hora dependendo do coreógrafo, mude aquele passo mesmo usando a mesma técnica. E daí vem a parte de improvisação, que é muito importante no jazz. Disso, a gente vai falar sobre vertentes. Aqui no Raízes, a gente vai ter 4 vertentes. E elas vão se apresentar em 2 aulas, como a gente já conversou. E essas 4 vertentes são o Afro-Jazz, o Jazz Contemporâneo, o Jazz Lírico e o Jazz Musical, tá bom? Cada um deles vai ter uma explicação melhor, que a gente vai conversar sobre o vídeo. Mas é legal a gente saber que essas origens vieram sempre de um mesmo lugar. Já danças urbanas, a gente usa esse termo exatamente para tirar esse meio acadêmico do meio da dança. É um termo que a gente utiliza muito para se referir a danças, a estilos de danças que nasceram num contexto urbano, nas periferias, nas ruas e tudo mais. A gente usa esse termo, danças urbanas, exatamente para poder trabalhar essa pluralidade na dança. Diversos estilos, diversas modalidades dentro das danças urbanas. Então temos o jazz funk, o pop, o locking, o hip hop, o street dance, que são danças urbanas, todos em seus devidos estilos, porém são danças diferentes, são estilos diferentes. Então, o termo danças urbanas é exatamente isso, trabalhar, todas as vertentes, esses caminhos que a danças urbanas traz. Na danças urbanas, aqui no projeto, a gente vai trabalhar 4 vertentes também. A gente vai trabalhar o hip hop, que vai ser uma das primeiras, sempre também dividido em parte teórica, em parte step, em coreografia e tudo mais. Então a gente vai trabalhar o hip hop, o dancehall, o funk e o jazz funk. E aí é legal a gente lembrar que essas são só algumas vertentes que a gente está possibilitando aqui para vocês. São outras diversas vertentes que a gente poderia fazer muitos vídeos pra gente falar sobre cada uma. E é legal a gente lembrar que uma vertente vem de junção de dança. Então pode ser que daqui pra frente conheça outra dança que seja a junção de outras danças. Então vai ter sempre novas vertentes acontecendo e o ideal é que a gente sempre preserve o que é realmente daquela dança e coloque em outras e assim surjam novas vertentes. E um exemplo disso, que ela acabou de falar sobre vertentes, sobre junções, é o próprio jazz funk, que é uma área das danças urbanas, onde a gente pega muito da delicadeza, da sensualidade do jazz com passos urbanos, como por exemplo o hip hop. A gente faz essa junção entre a delicadeza, a sensualidade
e um passo mais urbano, marcado e tudo mais. Então, cada vertente terá 2 vídeos, ok? Um teórico com steps e outro só coreografia, que é como se fosse uma aula, mas uma aula mais curtinha, para ter tempo de se jogar, dar uma estudada, beleza? Fora esses vídeos de aula, a gente vai ter mais 3 vídeos aí, que são um pouco mais diferentes. Um desses vídeos a gente vai trabalhar uma coreografia nossa, em conjunto, beleza? Misturando as intenções do jazz com danças urbanas. Na coreografia tá bem separadinho, uma parte da outra, então vai ter como a gente trabalhar essa troca de intenções entre os jazz e as danças urbanas, beleza? Tem uma parte da coreografia dedicada só ao jazz e outra parte dedicada só às danças urbanas. Teremos uma aula de preparação física também, beleza? Que é muito importante pra gente não se machucar em aula, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso corpo e dar aquela estudada mais, sabe, no nosso corpo mesmo, que a gente trabalha com isso, então tem que dar aquela trabalhada. E outra aulinha, que vai ser uma coreografia mais desafiadora. Não falo em passo, não falo em questão, tipo, nada disso, sabe? É mais questão da velocidade mesmo da coreografia. Os passos dessa última coreografia, assim, a gente vai ver no decorrer dos vídeos. Então já vai dar tempo da gente dar uma estudada, conhecer mais o corpo e tudo mais. Porém, a velocidade dessa última coreografia, ela já é bem mais avançadinha, já é bem mais pra frente, beleza? Vai ser uma coreografia de danças urbanas. Então aí vai a gente trabalhar esse lado mais acelerado, mais intermediário das danças urbanas, ok? Gente, então vamos agora conversar sobre algumas semelhanças, sobre algumas diferenças que a gente tem entre o jazz e as danças urbanas, beleza? Então a gente colocou alguns tópicos aqui e a gente vai falar, conversar mesmo, vai ser uma conversa com vocês sobre cada uma, como que é a visão com cada uma, e assim a gente vai desenrolando com os temas, beleza? Então, gente, o primeiro tema que vamos conversar é sobre formação. Formação é um assunto um pouco mais complicado. Eu acho que, e aí a gente pode conversar, quando a gente sai um pouco das danças tão regulamentadas, eu acho que fica um pouco mais difícil aí a gente falar sobre formação. Hoje em dia, o jazz tem um reconhecimento muito maior do que já teve um dia. Mas o jazz não tem um código, tu fala assim, pegar um livro, isso aqui é o jazz, não tem isso. Então, assim, a gente tem uma formação básica, diversos professores fazem alguns cursos e algumas apostilas e coisas que a gente consegue juntar tudo e formar, né, um conteúdo. Então, hoje a gente consegue falar um pouco sobre formação em relação ao jazz. Claro que vai ser diferente de uma escola para outra, então não é que nem um balé clássico que a gente tem aquele método certinho, então o que tem que ser ensinado a cada ano, o que deixa de ser. A gente não tem isso, mas, como eu disse, tem alguns professores e algumas escolas, alguns métodos aí que a gente consegue se basear e a gente consegue fazer essa separação. A gente consegue falar sobre a formação do bailarino. Então, no jazz, a gente fala que a formação é entre 7 e 8 anos, e aí vai depender do aluno, e vai falando sobre alguns níveis. Então, a gente começa o básico 1, básico 2, pré-inter, inter 1, inter 2, avançado 1 e avançado 2. Tá? Aí são 7 anos, mas aí dependendo da escola a gente varia entre 1 e 2 anos. E aí a formatura, né, acontece e depois dessa formatura o aluno está disposto, pode então começar a ministrar aulas. E dentro dessa formação a gente tem todo aquele método, toda aquela parte burocrática, né, que é bom a gente falar, que é a parte de estágio. Então o bailarino também tem que fazer o estágio, tem que ministrar algumas aulas sob a observação do professor para ver, avaliar, conversar e trocando, além de continuar, né, as aulas e assim melhorando a sua formação. O jazz normalmente a gente começa entre 5 ou 6 anos, né, a gente faz uma preparação a partir daí e aí depois a gente começa com os pré-exames e depois quando tem alguns anos já tem uma noção de coordenação motora, de tudo mais, a gente consegue começar então realmente os exames que vão fazer daquela criança, daquele adolescente e daquele adulto também a formação dele.
beleza? E aí é legal também lembrar sobre formação, que eu falei sobre vários estágios, pode começar com criança, mas pode começar com adulto também, então a gente pode fazer uma formação. E aí normalmente com adulto, a gente diminui um pouco esse tempo, porque todos esses anos é mais para quando a gente pega com criança, né? Porque aí a gente tem várias outras coisas que a gente precisa formar. Adulto já tem a formação, né, de toda essa parte motora e tudo mais. Então a gente consegue diminuir um pouquinho aí esse tempo. Já nas danças urbanas, já é um pouco diferente. A gente não tem uma formação certa, como algumas danças acadêmicas, como balé, como jazz e outros estilos. Então, certamente, como eu estou apto para dar aula? Normalmente, um professor estuda alguns estilos específicos. Ninguém, tipo, autodidata a ponto de saber todos os estilos. Obviamente, a gente já tem um step de um step de outro, mas é algo que a gente sempre recicla, sabe? Sempre tem essa troca para estudar mais, para saber mais sobre. Porém, normalmente, um professor sempre especifica em uma área que ele goste mais das danças urbanas. Por exemplo, eu só vou dar aula de jazz funk, eu só vou dar aula de vogue, eu só vou dar aula de wacking, que são, tipo, vertentes das danças urbanas, beleza? Então, a gente separa um professor está apto para dar aula quando ele tem um tempo certo de aula, porque aí ele já tem um tempo de estudo, ele já tem um tempo aí para memorizar as coisas e estar apto para dar aulas, ok? Ninguém nunca na vida vai saber de tudo, então o professor sempre faz aula, o professor faz ainda mais aulas, porque ele está passando o conhecimento dele para um aluno, ele está passando todo um conteúdo, então ele tem que estudar muito. Então, nas danças urbanas, para acertar isso, a gente não tem uma formação, a gente não tem um tempo de aula para, tipo, nossa, vou fazer 4 anos de aula e estou apto para tal, posso me formar em danças urbanas. Não existe essa formação. Porém, o tempo em média, assim, para você começar a dar aula, normalmente sobre um estilo em si ou outro, é em média uns 3, 4 anos e tudo mais. Mas varia muito pela quantidade de aulas que você faz. Então, tipo, a gente pode pegar uma pessoa, por exemplo, fez 2 anos de danças urbanas, porém ela faz aulas de segunda a sexta com professores diversos. Todo dia é uma matéria, todo dia é um estilo. Então ela vai pegar uma propriedade maior, um corpo maior, um conhecimento maior ainda das danças urbanas. Então, tipo, certamente em pouquíssimo tempo ela vai estar apta para passar todo esse conhecimento, para passar, tipo, todo esse estudo para os alunos. Agora, se pega uma pessoa, por exemplo, que faz aula uma vez na semana, o tempo dela vai ser maior, entendeu? Porque, tipo, ela faz menos aulas, ela tem um tempo aí menor de estudo e tudo mais, ok? Então, para fechar isso aí, nas danças urbanas, a gente não tem uma formação certa. A gente está apto para dar aulas com tempo mesmo, tipo, fiz tanto tempo de aulas, posso, tipo, estar apto para dar aulas, para, tipo, passar o meu conhecimento. Então, vai muito de professor para professor e pela quantidade de aulas e de tempo que você faz. Gente, ó, segundo tópico agora, a gente vai falar sobre formato de aula, beleza? Eu vou começar falando das danças urbanas, ok? Depois ela vem com o jazz. Formato de aula é muito relativo de escola para escola, de professor para professor, beleza? Então, tipo, o meu formato de aula é um, dela pode ser outro, o de outros professores de outras escolas pode ser outro, e tá tudo certo. Não existe certamente um formato correto e um formato aí errado. Não existe isso, beleza? Vai muito de professor para professor. Bom, o meu formato de aula, e acredito eu que, tipo, da maioria das danças urbanas, depende muito por conta, tipo, se você quer uma aula mais coreográfica, é um formato. Se você quer uma aula mais step, mais, tipo, marcada, sabe? Para um conhecimento maior do aluno, é uma aula de outro formato, outra coisa. Normalmente, o professor, obviamente, começa com um alongamento nas danças urbanas, vem um aquecimento seguido disso, ainda mais, tipo, quando o tempo está quando o tempo está outro, sabe? Porque, tipo, no frio o nosso corpo é outro. Então, tipo, a gente tem que aquecer, tem, tipo, todo um trabalho aí antes de começar a aula em certo. Então, beleza, vamos aí para o alongamento, temos um aquecimentozinho. E aí os professores normalmente começam a passar os steps do estilo que ele vai trabalhar na aula. Então, tipo, eu posso passar milhões de steps, de milhões de exercícios e no final passar uma coreografia baseada nisso aí. Então, tipo, por exemplo, eu posso passar meu alongamento, meu aquecimento e começar a trabalhar alguns passos bases do hip hop, por exemplo, sabe? Depois de trabalhar uns passos hip hop, eu posso mudar pro vogue, posso mudar pro wacking, pro jazz funk. E aí eu vou mudando, trabalhando esses steps em aula, para aí o aluno ir adquirindo conhecimento e também uma nova possibilidade de conhecer esses outros estilos. Beleza? Depois disso, a gente começa uma coreografia, ou uma sequenciazinha pro aluno treinar. Então a gente junta todos esses steps,
ou outros steps mesmo que a gente não trabalhou, porque a gente quer trabalhar tipo só na coreografia, e começa a trabalhar uma coreografia com os alunos, beleza? Então a gente passa parte por parte, os alunos vão treinando, e aí a gente segue nesse ritmo. Então a gente tem um alongamento, um aquecimentozinho, o trabalho com os steps, que é tipo muito importante, onde o professor vai passando os steps, os nomes deles e tudo mais. E depois a gente segue com uma sequência ou coreografia para encerrar a aula, beleza? Mas isso é uma aula aí que eu falei, tipo, muda muito. Se eu for passar uma aula de muitos steps, por exemplo, no final talvez eu não precise passar uma coreografia. Eu talvez só faça vários combos, juntando esses steps, para os alunos irem treinando numa sequência maior. Porque se eu passo tipo step por step, tem pausas maiores entre eles. Se eu passo tipo um combo, eu posso juntar tudo e aí o aluno treina numa sequência mais contínua. Beleza? Então é isso aí. Já no jazz, a gente também vai usar um pouco disso que o Wallace falou. A gente vai depender então da escola que a gente está trabalhando e como que essa escola trabalha. A gente tem dois lados então, e acredito que também, acho que para danças urbanas também. A gente tem o formato de escola que vai para a parte acadêmica, que é a parte de formação, e a gente tem de aulas individuais, tá? Então, se eu tenho aula individual é uma coisa, se eu falo sobre aula de formação é outra. Então, primeiro eu vou falar sobre aula de formação, e aí depois a gente fala sobre a individual, que a individual pega muito das danças urbanas também, e aí a gente fecha esse tópico. Aula de formação. As aulas, no geral, elas seguem um padrão, pode mudar, e aí, lógico, cada professor trabalha de um jeito, e que é o mais fácil, que mais se encaixa. E o professor não só do seu jeito, mas também se encaixar com o melhor que é para a turma. Então pode ser que com uma turma infantil você comece com uma brincadeira, ou com uma turma de adulto você comece já com um alongamento e um aquecimento, né? Então a gente tem essa variação aí. Mas, como que a gente trabalha? Então a gente trabalha então com um aquecimento e um alongamento no começo da aula, o que é muito importante, a gente repete aqui, a gente vai repetir nas outras aulas, que é muito importante. Então tomem cuidado, façam sempre um alongamento e um aquecimento. Se não tiver, prestem atenção, façam antes então de entrar na aula, não deixem de fazer. A gente normalmente faz alguma coisa de fortalecimento, aí é o fortalecimento do corpo inteiro, tá bom? Pode ser um abdominal, pode ser uma cadeirinha, pode ser tipo, só de pés, tornozelo. E aí vai depender do trabalho do professor. E também o que a aula vai precisar. É legal a gente ir trocando as partes, fazendo um geral, né? Depois disso a gente faz ou uma sequência de centro, ou uma diagonal, ou uma barra. Por último, coreografia. E depois a gente tenta, na maioria das aulas, voltar à calma, tá bom? Então tem aquela respirada final pra gente conseguir voltar, né, no ritmo cardíaco. Então essa é basicamente a aula de formação. O que muda então a aula de formação para a aula individual? A aula de formação tem essa preocupação de criar uma matéria, de passar uma matéria, para que esses alunos tenham então essa intenção de formação lá na frente. Quando a gente falou de aula individual, a gente fala que essas aulas não têm necessariamente uma ligação com a outra. Então, por exemplo, quando eu falo uma aula de formação, eu vou começar a passar uma sequência de coreografia, que vai começar hoje, tem mais uma aula, 2, 3, e vou trabalhar essa coreografia, por exemplo, até o final do ano. Vou ter um ano inteiro para trabalhar essa coreografia. Quando a gente fala de aula individual, não tenho isso, uma interligação com a outra aula. É uma aula sozinha, uma aula isolada, tá bom? E que muitas academias estão começando a usar, a gente vê mais com danças urbanas, mas até hoje então... um workshop, né? seria tipo um workshop. E aí, acho que hoje tá começando a trazer um pouco mais de outras aulas, né? Ainda a gente tem essa de formação, mas outras aulas estão começando a entrar nesse ritmo. E aí, quando a gente fala de danças, essas aulas individuais, a gente não tem essa preocupação de continuar matéria, de pensar em outras coisas. Então, a gente faz, assim, sequências mais menores, que a gente consegue trabalhar numa aula só. Que a gente consiga explicar, explanar tudo que a gente precisa fazer, limpar e ter um resultado final, tá bom? Então essa aí é a diferença que a gente tem de formatos de aula, e aí que vai também diferenciar com o que a escola preza, né? Com o que ela fala, se a gente trabalha com aulas individuais, trabalha com aulas de formação. Gente, o próximo tópico então a gente fala sobre improviso.
E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é o improviso em cada uma das danças, tá bom? Vou começar então, vou falar sobre o jazz. O improviso no jazz, como eu já expliquei pra vocês, improviso tá dentro do jazz. O jazz é técnica e improviso, então tem tudo a ver, então a gente tem que trabalhar muito. Então se você não estiver trabalhando, comece a trabalhar, porque pra você dançar realmente o jazz, tá? Então o improviso vem lá de trás, lá da história, que a gente vai falar sobre o jam, que é o jazz após meia-noite, que é quando os músicos nas casas de shows, eles tocavam um repertório que era fechado até aquele momento, até meia-noite. Depois da meia-noite começava o improviso. Então o improviso veio desde a música do jazz até as danças. Então a gente consegue trazer pra cá, a gente consegue colocar um improviso o quê? Numa sequência coreográfica, a gente consegue colocar um improviso numa sequência de diagonal, a gente consegue fazer improviso numa barra, então a gente consegue colocar improviso em tudo. Inclusive, improviso é um das artimanhas que a gente usa para coreografar, tá? Então a gente pode usar isso aí para inventar realmente uma movimentação nova, para que a gente consiga colocar numa coreografia. Então quando a gente fala de improviso e jazz, tem tudo a ver, a gente usa muito. E é uma coisa não é uma coisa fácil, porque improviso não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa. Improviso tem que ser uma coisa pensada. Improviso tem uma teoria, tem um porquê, tem um pra onde vai, uma finalidade. E aí você usa o que você tem de repertório, né, do improviso. Então o improviso, quando a gente fala nessa parte, é porque a gente não tá ensaiando, vai acontecer ali na hora. Mas o improviso tem sempre um porquê, não é simplesmente fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Então, improviso, jazz tem tudo a ver. Já nas danças urbanas, o improviso não recebe certamente este nome. Nas danças urbanas a gente usa o termo freestyle, que é o termo que a gente usa para quando o dançarino, ele simplesmente dança. Mas como a Julia falou, a gente não simplesmente dança. Obviamente tem todo um estudo por trás disso, certo? Você não vai chegar pra alguém na rua e falar assim, dança aí. Talvez a pessoa dance, se ela for uma pessoa alegre, de bem com a vida, tudo certo. Senão ela vai te chamar de louco, porque ela não tem esse conhecimento e essa base. Nas danças urbanas, a gente tem as batalhas, que aí vem desde a cultura hip hop e veio pra cá e tudo mais, onde os onde os dançarinos, para saírem daquela realidade tóxica, agressiva em que eles viviam, eles se expressavam de outra forma. Vou explicar isso no vídeo do hip hop também, vocês vão perceber, é bem legal essa história, pra gente ter um conhecimento a mais sobre essa cultura imensa que é o hip hop. Então, teoricamente, os dançarinos, eles saíam, e começavam a dançar em batalhas pra, expressar tudo aquilo que eles passavam por meio da dança. Viu? Já como a dança como liberdade de expressão, como, querer falar mesmo com a dança, com o corpo. Então, tinham as batalhas, existem até hoje, obviamente, tem, milhões de prêmios. Então, temos as batalhas, que são de grupos de danças urbanas, pode ser individual, pode ser solo mesmo, onde grupos se encontram, colocam a música lá em cima e eles começam a duelar entre si. Aí vem um dançarino de cá, vem outro dançarino de cá, e eles vão duelando, vem um grupo de cá, eles vão duelando. Normalmente tem premiações em relação a isso, pode ser em valores de dinheiro, pode ser peças de roupa normalmente e tudo mais. Depende muito de onde está sendo isso, onde está acontecendo esse evento, onde está acontecendo essa batalha. E tudo isso é muito relativo de lugar para lugar, de intenção em intenção. Existem muitas batalhas que são a fundo de conhecer e trazer arrecadações e tudo mais, são coisas mais solidárias. Existem batalhas de premiações mesmo, são campeonatos altíssimos, que são mundial, é outro nível real, beleza? Então o freestyle vem muito disso, das batalhas, da cultura hip hop, onde pegar aquilo que a gente sente, aquele conhecimento que a gente tem e jogar no meio da dança, sem métodos, sem coreografia, digamos assim, sabe? Não tem uma coreografia certa, nossa, vou começar, vou fazer o meio, vou fazer o fim. Não existe isso. A gente coloca a música lá em cima e aí o dançarino vem jogando todo o conhecimento dele, jogando o estilo dele, jogando o feeling dele naquilo ali. Então, soltei a música, vou dançando uns passinhos do hip hop. Aí, nossa, veio o dançarino, jogou o passinho de Vogue. Nossa, eu sei alguns jazz funk, então vou jogar junto, sabe? Tem essa troca de energia, de intenção. E aí, falando um pouco mais sobre improviso, a gente tá falando sobre momentos de improviso.
mas a gente pode falar sobre o improviso também na execução de um passo. Quando a gente fala, tipo, o professor passa um passo certinho, a gente pode colocar então a sua intenção e a sua movimentação própria do corpo, que também é um improviso, né? Que não é exatamente a execução que o professor passou, mas é a execução que o seu corpo necessita fazer. Se adequa. Exatamente. Muito disso vem das danças urbanas, vocês vão perceber durante as aulas, que eu vou falando pra vocês colocarem a intenção, a identidade de vocês nas coreografias. Então, tipo, o professor passou um passinho lá, chamado, por exemplo, two-step, que é o famoso abre e fecha. Normalmente, os professores só passam a perna. O braço, ele, por exemplo, eles deixam os alunos fazerem como eles quiserem. Porque pra começar a trabalhar esse lado, sabe? Esse lado, tipo, de corporeidade, tipo, nossa, posso fazer esse braço, mas posso fazer esse braço. Criatividade, E né? não significa que o passo está errado, tá? Muito pelo contrário. A gente começa a trabalhar esse lado do feeling, do nosso corpo mesmo. É isso, gente, do improviso em si, no nosso corpo. Isso pra tudo, tá bom, gente? A gente tá falando aqui sobre o jazz e as danças urbanas, mas a gente vem vendo, acho que até as danças um pouco mais regulamentadas, que a gente vem vendo essa questão de se colocar na dança, né? De estar o bailarino ali presente, dançar do corpo e alma, né? Não somente efetuar a coreografia ali, Exatamente, ó, não do só um começo, movimento meio e fim. fechado. Exatamente. Entendeu? É isso. Gente, então agora eu vou falar sobre nomenclatura. Nomenclatura também é um tópico aí que a gente vai conversar um pouquinho. Por que a gente escolheu nomenclatura? Porque, como a gente falou, as danças urbanas e o jazz vêm de uma mesma raiz. Não só, a gente não tá nem falando da parte africana em si, mas tá falando da parte dos Estados Unidos, né? Então a gente vem da cultura, então a gente vem de muitos, a gente tem muita nomenclatura igual, que a gente trabalha o mesmo movimento, lógico, com intenções diferentes, né? Dentro do seu estilo, mas são movimentos iguais com a mesma nomenclatura. Então a gente quis trazer isso aí, porque, por exemplo, o wave, que é a ondinha com o braço. Uma ondinha com o braço, com o Exatamente. corpo, beleza? Exatamente. É uma coisa que a gente usa, é uma nomenclatura que a gente usa tanto no jazz como nas danças urbanas. Então a gente quis trazer essa parte aí. Lógico que a gente tem também a parte individual. Não é tudo que é igual, né? Não dá. Senão ia ser uma dança só, não ia ser duas, né? Exatamente. Então a gente tem a parte que separa. A gente tem a característica de cada um. Mas a gente tem muita coisa parecida por justamente essa origem aí ter vindo do mesmo lugar. E é isso, gente. Olha, como a Julia falou, o que muda normalmente quando o passo tem, tipo, nome igual, um nome parecido, é a intenção que se faz do passo. Tipo, nas danças urbanas é algo, tipo, uma intenção pode ser, tipo, parecida ou totalmente diferente do jazz. Por exemplo, no jazz posso usar um wave desenvolvendo o braço. Nas danças urbanas eu vou usar um wave pra trabalhar, tipo, outras coisas, coreografia, isolamento e tudo mais, sabe? Então, tipo, o que muda muito, assim, em caso de nomenclatura, é principalmente, tipo, a intenção, sabe? De como o passo tem o mesmo nome, de step, tipo, de combo pra combo. E do jazz pra danças urbanas, o que muda, tipo, muito vai ser, tipo, a intenção em que o passo vai ser feito. E aí, quando a gente fala de nomenclatura parecida, a gente também fala sobre trabalhos de características. Por exemplo, o isolamento é uma coisa que a gente trabalha muito no jazz e é muito trabalhado nas danças urbanas. Então, assim, por ter essa parte, ter nascido de um mesmo lugar, a gente tem essas partes muito parecidas, né? Então, a gente fala de isolamento, a gente vai falar sobre nomenclatura, são coisas aí que a gente consegue trabalhar em conjunto. E quando a gente fala que a gente vai juntar, né, a gente tem até um vídeo da coreografia junto, mas que vocês vão ver que a gente vai trabalhar uma mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, a gente vai trabalhar o isolamento, só que são de formas diferentes. E aí que a gente vai desenrolando isso aí, e aí é onde vai um pouco mais dividindo o caminho dessas duas danças. E é muito legal que, já dando um spoiler aí, a gente trabalhou uma música nacional e a música, ela repete os dois refrões, certo? Então, tipo, vai ter como ver claramente, tipo, a intenção do jazz e a intenção das danças urbanas. Porque, tipo, a música vai tocar uma parte, só o jazz. E vai tocar, tipo, a mesma parte, porém a gente vai dançar danças urbanas. Então, tipo, vai ter como ver essa troca de intenções que a gente tá falando. Então é isso, gente, ó. A gente conversou um pouquinho aqui sobre teoria, sobre similaridades, sobre diferenças, sobre nomenclaturas e outros tópicos, outros assuntos, beleza? Aproveitem muito
o combo de aulas, a parte teórica, explorem mais isso, caso vocês queiram saber, tipo, sobre outros estilos. Nossa, me interessei por esse, vou pesquisar mais sobre. Existem diversos lugares aí na internet, no YouTube, diversos lugares mesmo pra gente estar pesquisando, beleza? Deu muito trabalho fazer tudo isso, então aproveita bastante. Gente, é isso aí. Se joguem nas aulas, aproveitem bastante. Qualquer coisa, a gente tá sempre repetindo. Volta lá, repete, se joga, faz até fazer acontecer.